Olá, hoje eu estou trazendo uma questão do ITA de 2016 para 2017, tá? É uma questão da prova discursiva, uma questão sobre trigonometria, equações trigonométricas, tá legal? Então vamos lá. Determine o conjunto das soluções reais da equação 3 cossecante ao quadrado de x sobre 2 menos tangente ao quadrado de x igual a 1, tá? Bom, então vamos lá. É uma questão bem tradicional, uma equação que envolve funções trigonométricas, é uma coisa bastante tradicional quando você está estudando trigonometria, tá legal? Então essa aqui é uma equação que a gente vai ter que descobrir, portanto, qual é o conjunto de solução, né? Então x é a nossa incógnita, então qual é o x que satisfaz essa equação, tá legal? Bom, então vamos lá. Bom, primeira coisa, vamos recordar aqui o seguinte, a gente tem um cossecante de x sobre 2 e aqui eu tenho uma tangente de x. Para você resolver uma equação trigonométrica, convém, nesse caso aqui, principalmente, convém você trabalhar com uma única função trigonométrica. Então a gente vai tentar transformar cossecante e tangente numa coisa única, ou só seno ou só cosseno, tá? Para isso, vamos recordar primeiramente o que é uma cossecante. Cossecante, então recordando aqui, né? Vamos escrever aqui. Cossecante de um arco, vamos chamar esse arco de cossecante de θ, é 1 sobre seno de θ, ok? Se você já estudou trigonometria, isso aqui é tranquilo. E a gente vai trabalhar com cossecante ao quadrado, certo? Então, cossecante ao quadrado de alguma coisa é 1 sobre seno ao quadrado dessa coisa. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho uma cossecante, que vai ser 1 sobre seno, de x sobre 2. X sobre 2 é o que a gente chama de, no jargão aí da trigonometria, de arco metade. Então nós vamos trabalhar com arco metade, seno do arco metade. E o que é seno de um arco metade? Vamos recordar aqui. Tá? Então, se você já estudou trigonometria, também talvez você se recorde que seno da metade de um ângulo é mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno desse ângulo, não da metade dele, do ângulo todo, dividido por 2. Como a gente vai trabalhar com seno ao quadrado de um arco metade, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que... Tá ok? Simplesmente elevei os dois lados ao quadrado e obtive isso aqui. Que mais? Eu tenho também agora a tangente. A tangente é seno sobre cosseno. Então, se você tem tangente de θ, isso é seno de θ sobre cosseno de θ. Tá? Se for ao quadrado, é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Tá legal? Bom, isso aqui é suficiente para recordar. Tá joia? Agora vamos então partir para a equação dada e trabalhar com ela. Muito bem, vamos continuar aqui agora. Eu vou agora então substituir a cossecante ao quadrado de x sobre 2 por 1 sobre seno ao quadrado de x sobre 2. Tá joia? Então vai ficar assim. O 3 eu já vou manter ele no numerador. Então eu vou ficar com... E a tangente eu já vou substituir por seno sobre cosseno. Como é a tangente ao quadrado, então vai ser seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Bom, vamos continuar então. Como é seno ao quadrado do arco metade, então eu vou utilizar essa relação aqui que a gente estava recordando. Tá joia? Então eu vou substituir seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno de x sobre 2. Muito bem. Agora aqui eu tenho 3 dividido por 1 menos cosseno de x, tudo isso sobre 2. Então basta que eu multiplique o 3 pelo inverso dessa fração aqui. Então eu vou ficar com 2 vezes 3, 6, dividido por 1 menos cosseno de x. E aqui eu tenho o seguinte, ó, perceba que agora eu consegui transformar aquela cossecante do arco metade em cosseno de x, o cosseno do x inteiro e não da metade de x. Ótimo, então isso indica que um bom caminho é trabalhar com cosseno de x, tá? Eu consigo agora, obviamente, pela relação fundamental da trigonometria, converter seno ao quadrado de x em função de cosseno de x, certo? Bom,
Isso aqui, se você recordar, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Logo, seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. É a relação fundamental da trigonometria. Simplesmente que eu vou aplicar aqui. Tudo bem, agora sim eu já tenho tudo em função de cosseno de x. Cosseno ao quadrado de x, mas sempre cosseno e x. Então, agora, o próximo passo aqui, ao invés de a gente trabalhar com cosseno de x, o que a gente pode fazer é utilizar a artimanha aqui de substituir cosseno de x por uma outra variável. Então, eu vou fazer cosseno de x igual a y. Então, eu vou utilizar y no lugar de cosseno de x, simplesmente para facilitar aqui, para ficar mais dinâmico. Agora eu vou trabalhar aqui eu vou juntar numa fração só. Então eu vou fazer a multiplicação aqui dos denominadores, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, enfim, aquele método de juntar tudo numa fração só, tá? Então o meu denominador vai ser 1 menos y, que multiplica y ao quadrado. Então 1 menos y vezes y ao quadrado dividido por 1 menos y dá y ao quadrado. Então vezes 6y ao quadrado, menos... Esse denominador divide por y ao quadrado, eu fico com 1 menos y, vezes 1 menos y ao quadrado, tudo isso igual a 1. Ok. Agora eu vou passar esse denominador para o lado direito multiplicando. E vou aplicar essa distributiva aqui, tá vendo? Essa distributiva dentro dos parênteses, tá? Então eu vou ficar com o seguinte... Tudo bem, acabei de fazer isso. Agora eu vou distribuir este sinal aqui e aqui eu vou aplicar a distributiva. Então eu vou ficar com o seguinte. Aqui agora, fazendo a distributiva, eu vou ter o seguinte, eu vou ter y ao quadrado menos y ao cubo. Agora perceba que dos dois lados da igualdade eu tenho um menos y ao cubo. Então esse cara aqui cancela com esse y ao quadrado aqui cancela com esse. Desse lado aqui ficou zero. Sumiu tudo. E desse lado eu fiquei finalmente com 6y ao quadrado mais y menos 1 igual a zero. Então eu recaí aqui numa equação de segundo grau. Então essa equação de segundo grau vai ter a seguinte solução. Utilizando a fórmula da equação de segundo grau, então eu tenho y igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo? Então menos b vai ser menos 1 mais ou menos raiz de delta. O que é delta? b ao quadrado menos 4ac. Então vai ser b ao quadrado é 1, menos 4 que multiplica 6, 24 vezes menos 1 mais 24. Então aqui fica 1 mais 24, que vai dar 25, que já é uma boa notícia, dividido por 2a, 2 vezes 6, 12. Então y vai ser, vamos escrever aqui, então y fica menos 1 mais ou menos raiz de 25, 5 sobre 12. Portanto, y vai ser igual a... Aqui eu tenho 5 menos 1, 4 sobre 12, vai dar 1 terço. Ou y é igual a menos 1 menos 5 menos 6 sobre 12, menos 1 sobre 2, menos meio. Tá joia? Então eu cheguei aqui em dois valores para y. Logo, o cosseno de x, que é igual a y, cosseno de x é igual a 1 terço, ou cosseno de x é igual a menos meio. Essa não é a resposta ainda, porque aqui está em função do cosseno de x. Eu preciso saber em função de x. Tá legal? Então agora eu vou voltar aqui e vou continuar aqui nesse outro pedaço da folha. Então eu vou colocar aqui os resultados que a gente já obteve. Tá legal? Bom, se cosseno de x vale 1 terço, quanto que vale x? Então, trabalhando com cosseno de x igual a 1 terço. Então, x vai ser o quê? O arco cosseno de 1 terço. Calma que a resposta não é essa ainda, tá? Então, realmente, o problema ele é bem tradicional, mas ele é bastante minucioso. Se você colocar só essa aqui como resposta, isso vai estar errado. Por quê? Porque observe o seguinte, vamos fazer aqui um desenho de apoio, uma circunferência trigonométrica aqui, só para a gente recordar.
O cosseno é o valor aqui de um arco, é o valor do eixo das abscissas. Então, se ele vale 1/3, então seria mais ou menos essa medida aqui. Claro que daqui aqui tem o 1, é uma circunferência trigonométrica, tá? E qual que é o arco que vale, cujo cosseno vale 1/3? Seria esse arco aqui, que eu estou destacando. Esse aqui seria o arco cujo cosseno vale uma medida de 1/3, tá ok? Só que este outro arco aqui para baixo, observe que eu também estou destacando esse outro arco aqui, o arco cujo cosseno vale 1/3, tá? Esse outro arco aqui. Então, o x é mais ou menos o arco cosseno de 1/3. Ah, tá bom então, mas acontece que não acabou ainda, né? Eu preciso de todas as soluções reais. Se eu, digamos que eu venha montar esse arco até aqui, se eu der uma volta completa aqui, que é uma volta de 2π radianos, eu chego nele de volta. Então eu tenho mais um arco cujo cosseno vale 1/3. Então isso aqui é mais 2kπ, com k sendo um número inteiro. E o mesmo vale para o arco quando é positivo. Tá legal? Então a resposta, quando o cosseno vale 1/3, é x mais ou menos o arco cosseno de 1/3 mais 2kπ. Tá joia? Então essa é a resposta quando o cosseno vale 1/3. Acontece que o cosseno também pode valer menos meio. Então vamos fazer isso aqui agora. Bom, nesse caso, é um caso muito parecido. Só que ele é mais fácil. Por que ele é mais fácil? Porque é um arco notável, é um ângulo notável. Tá? Vamos fazer uma recordação aqui. Então, continuando aqui, depois que eu desenhei a circunferência trigonométrica, é o seguinte, eu vou marcar aqui mais ou menos o arco cujo cosseno vale menos meio. Menos meio está situado aqui. Então, essa medida aqui é de meio, mas o cosseno, mas esse arco que eu vou escrever aqui, esse arco que eu destaquei aqui, o cosseno dele vale menos meio, tá? Ok? Menos meio aqui. Tá? Só que esse outro arco aqui, o negativo, também, o cosseno dele também vale menos meio. Tá? E que arco é esse? Na verdade ele é um arco notável, e vai ser um arco de 120 graus. Esse arco aqui é um arco de 120 graus. Por quê? Porque o cosseno de 120 graus é igual a menos meio. Você pode pensar aqui como se fosse 60 graus. Cosseno de 60 vale meio. Então se você tem 180 aqui, e desconta 60, então esse arco aqui, que é o arco cujo cosseno vale menos meio, esse arco é um arco de 120 graus. E 120 graus é 2 vezes 60, e 60 é π sobre 3. Portanto, 120 graus, só para recordar que 120 graus é o mesmo que 2π sobre 3. Tá? Então, se o cosseno de x vale menos meio, nós temos que o x é igual a mais ou menos 2π sobre 3. Como ele pode também dar uma volta completa, tanto do lado positivo quanto negativo, então é mais 2kπ, com k um número inteiro. Tá joia? Então tá aqui, a resposta é essa. Vamos apenas redigir ela formalmente aqui. Então a solução seria a seguinte. É o conjunto de todos os x que pertence aos reais, tal que x é mais ou menos arco cosseno de 1/3 mais 2kπ, ou x igual a mais ou menos 2π sobre 3 mais 2kπ, com k nos dois casos sendo um número inteiro. Tá? Então com isso a gente chega no fim, a resposta é essa e é isso aí. Espero ter ajudado, espero que você tenha entendido. Essa parte de trigonometria às vezes pode confundir um pouco, mas é vital que você conheça a circunferência trigonométrica, conheça os principais ângulos, os ângulos notáveis, os arcos notáveis, tá? E essa coisa também de arco, cosseno e tal. Então é uma questão bastante interessante porque ela envolve vários conceitos de trigonometria. Ela não é tão fácil, você vê que ela tem inúmeros passos aqui e ela é bastante minuciosa. Aqui ela envolveu o conceito de arco cosseno e tal. Então é isso aí. Se você gostou, se isso te ajudou,
deixe por favor o seu like, ou faça algum comentário, ou se inscreva caso não seja inscrito, ou divulgue, compartilhe o vídeo, assim você me ajuda a manter o meu canal, tá legal? É isso aí, obrigado.